Você está dirigindo nos Estados Unidos e é parado pela polícia. O que fazer? Primeiro de tudo, mantenha calma. Se você está dirigindo qualquer rua, freeway, não importa o lugar, aonde você estiver dirigindo, e olhando pelo retrovisor e ver as luzes vermelha e azul piscando, às vezes ele toca a sirene também, tá? Coloca o pisca-pisca para a direita, diminui a marcha. Às vezes eles vão dizer continue até a primeira rua, dobra à direita. Ou eles vão dizer continue até sair da freeway. Continue até sair da freeway. Coloca o pisca-pisca para a direita, vai saindo. Aí ele diz estaciona. Pode estacionar onde ele mandar. Se ele mandar entrar no estacionamento, entra no estacionamento. A primeira coisa que você tem que fazer, duas mãos, tá? Eu estou segurando o telefone aqui para explicar para vocês, mas vocês têm duas mãos. A primeira coisa que você vai fazer é aqui, ó. Abre todas as 4 janelas. Abre as janelas, tá? E coloca as duas mãos de volta no volante. Eu tô segurando o celular com a mão direita, então coloca as mãos no volante, tá? Você está com o carro estacionado, ele vai se aproximar. Primeira coisa, ele vai olhar pela janela de trás para ver se não tem ninguém atrás, tá? E aí ele vai ver nessa janela aqui. Por que abrir as outras duas janelas? Porque às vezes ele tem um companheiro dele. Então a gente abre as janelas para o companheiro dele olhar para dentro também. Por que a gente faz isso? Em respeito à vida deles. Entendeu? Porque eles não sabem quem é que eles estão parando. Às vezes eles colocam no computador e aparece que o carro não está pago ou qualquer coisa assim. Então, em respeito à vida deles, eu fechei os vidros aqui agora só porque está muita umidade. Mas primeira coisa, você parou o carro, coloca em park, coloca em estacionado, tá? E abra os vidros e coloca as mãos nos volantes. Espera ele chegar, ele vai dizer: senhor, boa tarde, eu estou lhe parando porque o senhor não parou na placa de pare, digamos, tá? Diz, I'm sorry. Diz, desculpa. Ele vai pedir sua carteira de motorista, o seguro do carro e os documentos do carro. Diz para ele, os documentos do carro estão no porta-luva, eu posso alcançar? Pergunta para ele antes de pegar e meter a mão no porta-luva, porque muita gente carrega a arma no porta-luva. Então pergunta para ele, os meus documentos do carro estão no porta-luva, eu posso pegar? Aí ele vai dizer, pode. Na maioria das vezes eles já estão com a mão na arma, tá? Então vai lá devagarinho, abre, pega os documentos do carro e diz para ele, a minha carteira de motorista está no meu bolso, eu posso pegar? Sempre com as mãos no volante. Vai lá, ele diz pode, tira e pega a carteira. Tira a carteira de motorista e mostra para ele. O que você fez? Você conquistou ele. Como conquistou ele? Você mostrou para ele que respeita a vida dele. Você mostrou para ele que não quer assustar ele fazendo movimentos bruscos. Entendeu? Ele vai levar os documentos para o carro. O seguro do carro pode ser apresentado no celular. Pode ser apresentado no celular. Ou se tem o seguro do carro na carteira ou no porta-luva, coloque, mostra para ele, tá? Ele viu que você tem respeito pela vida dele, pela profissão dele. Ele está fazendo o que ele é pago para fazer, tá? Aí ele vai para o carro, ele vai colocar a tua carteira de motorista no computador, vê que não tem, que não é procurado pela polícia, vê que não tem nenhuma multa. Ele vai colocar o carro, vê que o carro não é roubado, ele coloca no computador, já sai direto ali para ele. Ele vem para cá na janela e diz: senhor, hoje
eu só vou lhe dar uma advertência, um warning. Aquele warning ali não é uma multa, é só um warning para abrir o olho, tá? Porque a maioria das vezes eles nem dizem isso, eles dizem: ok, muito obrigado, tenha uma boa noite, tchau. Se você não fizer isso, você vai levar multa. Se você fizer isso, 80% dos casos não leva multa, porque você mostrou respeito à vida dele e ao trabalho dele. Façam isso que eu falei ao pé da letra, que vocês vão se dar bem, tá? Outra coisa é, esse policial pode ter um outro ali, ele tá cuidando dos teus movimentos o tempo todo, tá? E não se esqueça, são 2 contra 1, são 2 testemunhas. Então fale somente o necessário, tá? Para ele, respeita. Não custa nada dizer: desculpa, eu não prestei atenção, desculpa, eu não vi o sinal, tá? Pode ser uma coisa assim. Diga, não tem importância nenhuma, é melhor dizer isso do que ir para uma corte enfrentar um juiz e o juiz fica sentado numa altura bem mais alta do que a gente fica e é intimidante. É melhor do que ir para a corte, tá? Outra coisa, quando você está dirigindo e vê as luzes, porque aqui as luzes acesas da polícia, da ambulância, dos bombeiros significa emergência. Não é que nem muitas cidades do Brasil que a polícia passa com as luzes acesas patrulhando. Eles ficam olhando, coisa e tal. Um bandido vê as luzes acesas a 10 quarteirões de distância. Aqui não. Aqui eles têm umas luzes escondidas. Quando tu menos espera, aquelas luzes estão piscando. Então, se eles estão fazendo tu parar, para. Se eles estão vindo a 1000 por hora, tu é obrigado a encostar à direita, estaciona. Se é ambulância, se é polícia, se é bombeiro, estaciona. Tem que estacionar, toca para a direita e estaciona. Emergência vem sempre em primeiro lugar. Se você não parar para um veículo de emergência, é uma multa. Olha, é tipo ser pego bebendo. Outra coisa eu vou dizer: não dirija e não beba e dirija de jeito nenhum. Não dirija, não beba e dirija. Eu saí de Hollywood, eu tô no Texas, eu saí do Hollywood uma vez e era 13h30 da manhã, eu fui pegar meus óculos de ler e eu fiz assim e o carro foi para a esquerda, para a direita na freeway, mas continuou reto. Quando eu vi as luzes, eu parei, ele mandou parar num posto de gasolina. Eu parei no posto de gasolina, o que eu fiz? Eu abri as janelas, tá? E coloquei as minhas mãos no volante. Ele perguntou: o senhor estava fazendo zigue-zague. Eu posso ver o seu documento, o seu documento do carro e seguro. Eu dei tudo para ele. Ele olhou para mim e perguntou: o senhor bebeu? Eu disse: não, senhor, eu não bebo. Aí o que ele fez? Ele pegou uma caneta do bolso dele e ele parado aqui fora aqui, ele fez assim, ó, com a caneta: olha para minha caneta, olha para a ponta da caneta. Eu olhei, olhando para a ponta da caneta. Tu vai seguindo com os olhos assim, ó, tá? Olha para a ponta da caneta. Ali ele já disse: o senhor não bebeu. E eu: como é que o senhor sabe? Aí ele: porque eu já fiz isso mais de 1000 vezes. E quando a gente mexe a caneta para o lado, significa que, quando os olhos estão tremendo, significa que a pessoa bebeu. Aí a gente faz todos aqueles testes de caminhar com um pé na frente do outro, levantar uma perna, caminhar enquanto fala todo o alfabeto e coisa e tal. Levar-lhe uma multa aqui nos Estados Unidos por estar dirigindo bêbado, você estragou sua vida. No mínimo, hoje em dia, no mínimo é $20.000. É $20.000 hoje em dia. Perde a carteira por 1 ano. Eu tenho a carteira comercial. Carteira comercial é carteira A, tá? Carteira A, eu posso dirigir caminhão, posso dirigir ônibus. É uma carteira que tem que ir numa escola estudar. Tanto a escola
é dificílimo, como é caríssimo. Eu jamais vou botar a minha carteira em jogo, porque se eu tomar uma cerveja eu perco a carteira. Uma cerveja, como é carteira comercial, uma cerveja que seja, eu perco a carteira. A carteira normal é 2 cervejas, tá? Mas não tomem, gente. Não venham pra cá beber e dirigir. Malandro é o que anda na linha. Eu sempre disse isso. Malandro nesse país aqui é quem anda na linha, tá? O policial esse foi engraçado, que ele chegou e perguntou, mas ele disse, o senhor tá bem, não bebeu, não se preocupa, não vou lhe dar multa de nada, porque fez zigue-zague. Aí ele perguntou, 3h30 da manhã, mais ou menos, eu saí de Hollywood. Ele perguntou pra mim, de onde é que o senhor tá vindo? E eu tava num bar com uma banda do Brasil, e ele perguntou, qual é a banda? E eu, Sepultura, que eu conheço eles, né? Aí ele falou bem assim pra mim, o Sepultura salvou minha vida. E eu, é mesmo? E eu fui soldado no Iraque, e a gente cantava War for Territory, Guerra por Território, que é uma música de Sepultura, para passar adrenalina. O Sepultura salvou minha vida. Aí eu disse, o senhor tem como cantar? Eu gravo aqui, eu mostro para eles, porque eu ia me encontrar com o Paulo num bar que o Paulo ia ir no outro dia. Aí ele foi cantar, o meu celular faltou bateria. Aí o que aconteceu? Ele pegou o celular dele, ele gravou e ele me mandou pelo WhatsApp ele cantando War for Territory. Uns 6 meses depois, eu estava num estúdio em Los Angeles e o Andrés estava lá, e eu mostrei para o Andrés. O Andrés chorava de tanto rir. Ele ficou super orgulhoso e chorava de tanto rir. O Andrés é o guitarrista do Sepultura. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: aqueles caras ali, o policial, estão fazendo o trabalho deles. É assim que eles pagam as contas deles, é assim que eles mantêm a família deles, é assim que eles colocam os filhos deles na escola. Não tratem eles com respeito, que vocês vão se dar bem. E nunca se esqueçam, atenção o tempo todo enquanto estiver dirigindo, e malandro aqui é quem anda na linha. Um abraço. Quem quiser fazer perguntas aí, coloca nos comentários aí, eu tô aí para ajudar. Um abraço.